Cláudia Raia veste o filho de apenas 2 anos com a fantasia da Mulher Maravilha. Nas redes sociais, o registro veio acompanhado da seguinte legenda: sou todos os personagens que eu quiser, hoje sou a Mulher Maravilha. Tá aí a imagem para vocês na tela. Doutora Kátia Magalhães, é impressionante, doutora Kátia, que essa elite, que inclusive dentro da ciência política há teorias que explicam como esses artistas funcionam, artistas, cantores, enfim, como outros elementos da malha social funcionam como entes políticos. Esse tipo de ação é proposital, esse tipo de ação, de novo, esbarra na cultura, lembrando sempre que a política, ela é só o efeito colateral, a base toda, tudo ali acontece dentro da cultura. É a velha guerra cultural da qual Cláudia Raia é um agente bem ativo, né? Isso não é à toa, não é à toa você aparecer vestindo um menino, uma criança de Mulher Maravilha, sabe lá o quê, para chocar. Isso parece um discurso anos 60, né? Aquele discurso da contracultura, bater no bourgeois, chocar a burguesia. Então, que coisa mais ultrapassada, né? Uma atriz em rota de decadência, não sabe mais o que fazer para chamar a atenção e entra nessa guerra cultural, como já entrou em relação ao tal vibrador da filha e outras polêmicas desnecessárias, típicas de artistas bem medíocres, de artistas que só servem mesmo a propósitos prosélitos de um governo tão atrasado quanto o nosso. Enquanto isso, é inevitável pensar em que, no gráfico que o Caute acabou de mostrar, enquanto isso nós somos cada vez menos livres, nós estamos na ruína econômica, carentes de liberdade econômica, carentes de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, carentes de liberdade, e essa senhora aí, Cláudia Raia, se achando muito livre porque expõe uma coitada de uma criança menor impúbere, que mal nasceu, que expõe uma criança e a esse ridículo tremendo. Nessas horas, ninguém reclama da tal adultização das crianças. Fica a provocação, Cláudia Raia e artistas. Sejamos livres de verdade, não chocando a sociedade, mas sim exercendo as nossas prerrogativas, exercendo as nossas prerrogativas de indivíduos ao amparo de uma Constituição que já foi rasgada faz tempo. Serrão, chama a atenção o seguinte: os cristãos são bastante perseguidos porque a criança não pode frequentar missa ou culto quando se é um cristão protestante. Aí não pode, tem que esperar a criança fazer a escolha, mas eles dizem que a criança pode escolher qual é o sexo que ela pertence, inclusive distorcem, né? Criam aquela história do gênero e aí dizem que elas podem escolher o gênero que elas pertencem. E também tem a questão do homeschooling. Eu gosto sempre de bater nisso, porque a educação do país ela é falida de maneira proposital, e ou os pais, na medida do possível, assumem ali a responsabilidade da educação, ou é só ladeira abaixo. Mas quando os pais tomam essa iniciativa, o homeschooling é tratado praticamente como um crime no nosso país, inclusive com um termo pejorativo, ridículo e patético, que é a tal da negligência intelectual. Então, crianças que são bem educadas dentro de casa, que têm um viés religioso, sim, qual é o problema de ser cristão? Isso é chamado pelo esse aparato todo, inclusive por artista, como uma negligência intelectual, como algo arcaico. Pois é, Geisiane, lamentável é o comportamento infantilizado de um adulto que faz isso com uma criança. Submete uma criança à rede social, a criança, um menino vestida de Mulher Maravilha. Isso é um total contrassenso. Isso é o quê? Para avacalhar a criança ou para criar uma espécie de deboche contra um símbolo? Um herói, vamos chamar assim, uma heroína dos Estados Unidos da América, né? A ideia é avacalhar o espírito norte-americano? Se o objetivo é esse, daqui a pouco o artista que faz isso não pode reclamar se os Estados Unidos da América tirarem o visto dessa pessoa para viagens internacionais ou até para eventuais tratamentos médicos nos Estados Unidos da América. Quem lacra não lucra e depois vai acabar pagando a cara conta na vida. Aguardem que a hora está chegando. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe
compartilhe, dê o seu like. Não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.